Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula ao longo da qual falaremos sobre desigualdade entre médias. Traduzindo a você, qual é a relação que nós temos entre a média aritmética, geométrica e harmônica? Porque veja só, né? Se eu passo os mesmos valores, exatamente os mesmos valores, e eu calculo média aritmética, média geométrica e média harmônica, o que vai acontecer? Alguma delas vai ser maior? Elas serão iguais? Serão diferentes? Qual delas é maior? Varia? Existe uma regra para isso? Existe. Eu vou te contar agora qual é a regra. Coloco aí em sua tela. Começamos, ó. Desigualdade entre médias. E aí nós chegamos nesse ponto aqui. Quando nós falamos sobre média aritmética, geométrica e harmônica, a primeira regra, e muito importante, é a seguinte: a média aritmética sempre é maior ou igual à média geométrica, que vai ser maior ou igual à média harmônica. Dados os valores, dado um grupo de valor, se você calcula as três médias, a regra é: a média aritmética vai ser maior que a média geométrica, que vai ser maior que a média harmônica. A maior zona é a aritmética, a menorzinha é a harmônica e a geométrica fica entre as duas. Elas podem ser iguais? Podem. Elas podem ser iguais. Quando? Quando todos os valores são iguais. Se eu passo um grupo de valores, por exemplo, 4, 4, 4. Fechou? 4, 4 e 4. Ah, mas é o mesmo número. São três números. 4, 4 e 4. O grupo de valores contém todos os valores iguais. É um número só repetido. Nesse caso, claro, a média harmônica vai ser igual à média geométrica, vai ser igual à média aritmética. Nesse caso, não há discussão. Se todos os valores do grupo são os mesmos, é o mesmo valor, não importa quantas vezes aparece. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, só o 5. Só aparece o 5. Se aparecer qualquer outro valor, já não vale. Se aparecer só o 5, quantas vezes você quiser, pode calcular a média aritmética, pode fazer a média geométrica e pode fazer a média harmônica. Vai dar tudo igual. Esse é o único caso. Se pelo menos um dos valores do grupo for diferente, a média aritmética é maior que a média geométrica, que é maior que a média harmônica. E é muito importante que você saiba desse detalhe. Além disso, existe uma relação entre as três que pode cair em prova, é possível que caia em prova. Porque, por exemplo, né, imagine só, Johnny, se eu tenho a média geométrica e eu tenho a média aritmética, usando as duas, dá para encontrar a média harmônica ou o contrário? Eu conheço a média geométrica e eu conheço a média aritmética. Dá para calcular a média, eu repeti, né? Eu conheço a média harmônica, eu conheço a média geométrica. Posso calcular a média aritmética? Pode. Se você conhecer duas médias, sempre você calcula a terceira. Se você conhece a aritmética e a geométrica, você calcula a harmônica. Se você conhece a aritmética e a harmônica, você calcula a geométrica. Se você conhece a geométrica e a harmônica, você calcula a aritmética. São três médias. Se você conhece duas, dá para calcular automaticamente a terceira, através da seguinte relação. O valor da média harmônica sempre é igual. O valor da média geométrica ao quadrado dividido pelo valor da média aritmética, perdoe. Então, essa relação vale sempre. A média harmônica sempre será igual a média geométrica ao quadrado dividindo pela média aritmética. A primeira relação é muito importante e a segunda relação também, de maneira que eu gostaria muito que você lembrasse dessas duas relações. Essa aqui é fácil, né, de você lembrar, é algo tranquilo, a aritmética sempre é a maior, a harmônica sempre é a menor e a geométrica fica entre as duas. Beleza? Essa é mais complicadinha, porém não menos importante. Eu avanço. E aí, olha essa questãozinha que legal. Em uma turma de faculdade de estatística, dois alunos tentam resolver um problema sobre medidas de posição. O problema é o seguinte: como obter o valor da média harmônica entre dois números, no qual são fornecidos os valores da média geométrica e média aritmética dos respectivos números. Após a análise, a relação que expressa o valor da média harmônica é... Então você veja só, a questão fala o seguinte, escuta,
Os alunos aí, uma turma da faculdade, tem 2 alunos lá tentando resolver o seguinte problema. Eu conheço a média aritmética, são fornecidos os valores da média geométrica e da média aritmética. Então eu sei tanto a média geométrica como também sei a média aritmética. Legal. E eu quero obter o valor da média harmônica. Após a análise, a relação que expressa esse valor, qual que é? Alternativa C. A média harmônica é igual média geométrica ao quadrado, tudo isso dividido pela média aritmética, que é justamente essa relação que você vê aqui. Portanto, importante que você conheça essa relação para que você possa responder questões teóricas, como foi o caso dessa, ou até questões mais práticas. Pode acontecer de você ter que resolver questões mais práticas. Você imagine, né? Se eu vou lá para você e digo assim, cara, exemplo, pegar um exemplo legal aqui, prático, e você vai compreender. Ó. Exemplo, suponha que eu falo assim, seguinte, existem 2 números cuja média aritmética vale 6,5 e a média geométrica é igual a 6. Eu quero que você calcule qual é o valor da média harmônica. Pense bem comigo. Eu estou afirmando a você que existem 2 números que quando você calcula a média aritmética é 6,5, quando você calcula a média geométrica é 6. Eu não estou perguntando quem são esses números. Eu só quero que você diga para mim qual é o valor da média harmônica. Primeira possibilidade. Você poderia, através da média aritmética e também da geométrica, calcular os 2 valores, descobrir quem são esses 2 valores e depois calcular a média harmônica. Daria trabalho, né? Porque você gastaria energia para descobrir quem são esses números. Depois você gastaria energia de novo para calcular a média harmônica, mas daria certo. Uma segunda possibilidade é você ir direto, é você lembrar o seguinte, a média harmônica sempre é igual. Você pega a média geométrica ao quadrado e divide pela média aritmética. Essa relação leva você diretamente ao valor que você está procurando. Porque aí você pega lá os valores, substitui e você vai perceber que nós teremos algo tranquilo. Ó, o valor da média harmônica vai ser igual. A média geométrica é 6, você leva ao quadrado. A média aritmética é 6,5 dividido por 6,5. O valor da média harmônica será 6 ao quadrado, 36, dividido por 6,5. O valor da média harmônica será aproximadamente 5,53. Aproximadamente 5,53. Você percebeu que foi muito mais rápido você usar essa relação do que você descobrir quem que é o primeiro valor, quem que é o segundo valor e depois calcular o valor da média harmônica, certo? Então, a teoria sobre desigualdade entre as médias exige que você lembre esses 2 detalhes. Apenas lembrar, como disse a você agora há instantes, que a média aritmética sempre é a maior, ou vai ser igual, mas num caso específico, né? Só vai ser igual se for um valor só na sua amostra, no seu grupo de valores. Então a média aritmética, em regra, é a maior. A harmônica, em regra, é a menor. E se eu quero uma relação entre as 3, é essa relação. Média harmônica é igual geométrica ao quadrado dividido pela média aritmética. Muito bem. Nós, então, continuamos e chegamos nessa questão. As médias harmônica, geométrica e aritmética de 2 números x1 e x2 positivos quaisquer mantêm entre si uma relação. Legal. Nesse sentido, pode-se garantir que, e aí nós vamos lá. Primeiro ponto importante. Item A. A média aritmética é maior que a média harmônica, que é maior que a geométrica. Não, aqui ele inverteu a ordem. A aritmética realmente é a maior, mas a geométrica é maior que a harmônica. Então esse item aqui está descartado, certo? Beleza. Próximo item. A média geométrica é menor que a média aritmética, que é menor que a média harmônica. Você sabe que não. Não tem como ser essa situação aqui, porque a maior de todas não é a harmônica. A maior de todas é a aritmética. Então esse item também está errado.
Item B de bola. Média geométrica é igual harmônica vezes aritmética ao quadrado. Se você mudar isso aqui um pouquinho, vai ficar o seguinte, quer ver? Eu vou deixar a média geométrica, vou deixar aqui, média geométrica. Esse A ao quadrado, esse aritmética ao quadrado, que está multiplicando, passa dividindo. Dividido pela média aritmética ao quadrado. Isso vai ser igual à média harmônica. Perceba que está escrito, portanto, que a média harmônica é a média geométrica dividido pela aritmética ao quadrado, e não é isso. É o contrário. O que você aprendeu é isso aqui. A média harmônica é igual a geométrica ao quadrado dividido pela aritmética. Isso aqui é um fato. Legal? O que ele está falando, só reorganizando aqui, né? Pegando esse cara e colocando dividindo, é que a harmônica é a geométrica dividido pela aritmética ao quadrado. Esse item está errado. Mesma coisa o item D de dado, ó. A média harmônica é igual geométrica dividido por aritmética. Não, não é geométrica, é geométrica ao quadrado. Então aqui você já elimina também essa situação, fechou? Sobrou a alternativa C. Olha como você, às vezes, lê uma questão, ela parece muito complicada e com pouquíssimas informações, com pouquíssimo conhecimento, você resolve a questão. Você não tinha, porque, claro, né? Isso aqui não assusta? As raízes do polinômio x² menos 2ax mais g² são x1, x2. Cara, que viagem isso aqui, né? Eu não tenho que resolver isso aqui. Se eu souber o mínimo possível sobre a diferença entre as médias, a ordem entre as médias, eu resolvo rapidamente a questão. Então, a questãozinha bastante legal, e com isso eu encerro essa aula, uma aula curta mesmo, porque não tem muito o que falar para você sobre a desigualdade entre médias. O que tinha que falar, você já aprendeu. Para mim, foi um grande prazer. Encerro por aqui. Valeu!